Um dia de muitos anúncios importantes e discussões decisivas em Brasília. A gente começa falando sobre o anúncio de 16 novos nomes que foi feito hoje, esse anúncio pelo presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, para essas pessoas ocuparem a futura formação da esplanada dos ministérios. Até agora, 21 já foram confirmados. Ou seja, ainda existem 16 pendências, de acordo com aquela expectativa e estimativa de que haverá 37 ministérios no futuro governo em Brasília. A conclusão da equipe está prevista para ser completa até a próxima terça-feira. Entre os principais destaques estão o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, na pasta da Indústria e Comércio. A ausência da senadora e ex-candidata à presidência da República, Simone Tebet. Hora então de comentar sobre esses anúncios com os nossos analistas. Apresento a nossa bancada desta quinta-feira, Jorge Serrão, Marco Antônio Costa e Cristiano Vilela. Boa tarde a vocês, meninos. Começando com o Serrão, que está aqui do meu lado na tela. Serrão, são vários os nomes para a gente repercutir aqui, mas talvez o principal seja o do vice-eleito Geraldo Alckmin como ministro da Indústria e Comércio. Como você analisa? Por que essa decisão? Não existem outros nomes? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meus companheiros e meus camaradas, né? Tem que começar a treinar minha nova denominação para o pessoal. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu o seu erro estratégico principal, fundamental e mais perigoso, mesmo antes de começar o seu governo. A indicação de Geraldo Alckmin, seu vice, para uma pasta ministerial é uma temeridade, uma maldade e eu diria até uma burrice total. A não ser que a intenção seja queimar Geraldo Alckmin, seja dizer para ele, olha, você tem uma posição inferior, você vai ser algum de meus ministros e não ficará no mesmo nível que eu. Mas a realidade não é essa não. Tem que lembrar, Lula, que Alckmin e ele foram eleitos juntos. A chapa presidencial é Stalinácio com o seu chuchu. É Lula com chuchu, um prato que até agora o pessoal que votou no Bolsonaro não consegue digerir. Mas esse é o dado concreto da realidade. Então, não poderia o presidente Lula colocar Alckmin num papel inferior ou igualá-lo a outros ministros. Vamos lá. Se Lula, por exemplo, hoje acordei triste com o meu ministro das Minas de Energia. Ele manda embora, tranquilo, o cara vai, troca por outro. Se ele acordar pau da vida com o ministro da Indústria e Comércio, o que ele faz? Ele vai demitir o Alckmin? Não pode. Ele é indemissível, ele é o vice-presidente da República. Então, Lula erra, perdeu ele uma grande oportunidade de escalar Geraldo Alckmin, Alckmin, que é o coordenador do governo, dessa transição da transação que está acontecendo aí, o ideal seria colocá-lo no papel de chefe dos ministros ou coordenador dos ministros. Por quê? O Brasil está aí para entrar na OCDE e um dos pressupostos para entrar para essa organização para a cooperação e desenvolvimento econômico é que o Brasil adote o chamado centro de governo. Isso seria até o tema de debate aí na transição, mas parece que não levaram muito a sério isso. Então, precisaria de ter o centro de governo. E quem seria o nome ideal para um centro de governo? O Alckmin, o vice-presidente que é eleito, porque ele seria um anteparo para um desgaste com os ministros antes de chegar ao presidente Lula. Lula foi pouco inteligente nessa indicação de Alckmin. Por quê? Porque não tem outro nome para botar no ministério, não é possível, só porque o Josué Gomes da Silva não aceitou, porque não pôde, porque está desgastado com a indústria em São Paulo, vai perder o cargo de presidente da Fiesp, só por isso que Lula foi lá e jogou para o Alckmin essa bomba. Olha, nota -13 para o futuro presidente Lula. Agora, Marco Antônio, o Serrão é crítico desse acúmulo de função, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio. É bom lembrar para a nossa audiência que não é a primeira vez na história, ou pelo menos não é a primeira vez desde a redemocratização que isso acontece, que há esse acúmulo de função. Mais recentemente, o então vice de Dilma Rousseff, Michel Temer, foi secretário de Relações Institucionais, uma secretaria que tinha status de ministério. O então
vice-presidente da República de Lula, que foi José de Alencar, também teve um acúmulo de função, foi ministro da Defesa. Qual sua impressão em relação a esse passado de acúmulo de função e expectativa em relação ao que está acontecendo agora? Boa tarde, Lívia, a todos da bancada, a nossa audiência. Olha, primeiro que temos aí um gabinete de estrelas, mas essas estrelas, elas não são técnicas, não tem nenhum tipo de perícia, não tem nenhum tipo de qualificação para estarem nessas pastas, né? O que acontece é um fatiamento de interesses políticos, de acordo com os partidos que estão lá representados na Câmara, e essa coalizão feita para promover as premissas e a missão do PT. A missão do PT, tecnicamente aí sim, é a cleptocracia, o atraso, o saque, a pilhagem. Ah, Marco, mas por que você está falando isso, né? 2023 está aí, como é que você vê o futuro? Eu vejo o futuro me baseando nos fatos de um passado recente. A gente tem mensalão, petrolão, tem rombo nos fundos de pensão. Então, abram os olhos, porque esse pessoal que está sendo colocado nesses gabinetes não tem interesse algum em trabalhar de maneira técnica. Eles querem promover as reformas nos países e nas ditaduras amigas, né, as grandes obras de infraestrutura, para acomodar interesses econômicos de alguns atores aqui no Brasil, de algumas empresas. Voltarão, não sou futuro, longe de mim ser a mãe de Ná aqui, mas escreve o que eu estou falando. Essas campeãs nacionais voltarão. A gente vai ver, sim, um grupo de empresas grudando no governo federal para promover obra em país estrangeiro. Então, quando você começa a perceber que esse teatro ele é feito com os amigos do PT e nada mais, não tem preocupação em qualificação técnica nem nada do gênero, é preocupante. Fora isso, a agenda toda socialista que eles têm promovido é o que me deixa mais perturbado ainda. Olha só o discurso do Lula, né? Ele volta com a mesma coisa que ele falou em 2003, da herança maldita, só que agora ele coloca mais um elemento, é a herança maldita e antidemocrática deixada pelo Bolsonaro. E ele falou, ganhamos do Bolsonaro, mas agora nós temos que ir atrás dos bolsonaristas. Ele falou exatamente assim. Então, percebe a ironia aqui, Lívia, como esse discurso não tem absolutamente nada de democrático? Então, por um lado, você tem uma agenda econômica atrasada, uma mentalidade que está lá morta com a União Soviética, mas que está sendo ressuscitada nesse momento. E, por outro lado, você tem a perseguição ampla e muito clara e objetiva contra os seus opositores. Agora, Vilela, com certeza a ausência de dois nomes chamou bastante a atenção, Marina Silva e também Simone Tebet, neste anúncio de novos ministros, 21 já anunciados, existem mais 16, mas, pelo menos nos bastidores, a grande decisão do MDB junto com Simone Tebet é que ela deveria ter, pela entrega que ela dedicou na campanha de Lula no segundo turno, ter um ministério bastante enfático, bastante evidente, que seria, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, que está com o senador eleito, o ex-governador Wellington Dias. O PT quer o controle desse ministério. O que vai sobrar para ela? Será que o meio ambiente que não foi anunciado ainda vai ficar mesmo com Marina Silva? O que você especula? Posso incluir um terceiro nome? E a Dilma? Pode. Como é que fica a Dilma, Vilela? Vilela, agora é com você. Boa. Uma boa tarde, Lívia, boa tarde, Serrão, Marco Antônio e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, com relação a Simone Tebet, primeiro, a primeira das 3 mulheres, eu vejo que realmente é um absurdo e um erro político deixar Tebet de fora ou deixar Tebet num segundo plano. É importante a gente recordar que a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ela se deu por apenas 2 milhões de votos e que num segundo turno bem polarizado, as forças de centro foram fundamentais para a vitória do presidente eleito, especialmente Simone Tebet, que teve 5 milhões de votos e que com certeza arrastou uma parte significativa desse eleitorado
para votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu vejo um erro gravíssimo deixar Simone Tebet num segundo plano. Com relação a Marina Silva, eu ainda acredito que Marina Silva será a escolhida para o Ministério do Meio Ambiente, até por uma pressão internacional. Marina Silva é uma pessoa que tem um respaldo muito forte no âmbito internacional dentro dessa questão ambiental. Ela tem uma força muito grande, então eu imagino que o Lula não vai deixá-la de fora. Com relação à presidente Dilma, a ex-presidente Dilma Rousseff, eu vejo que não há contexto político para que ela fique num primeiro escalão, num cargo dentro da gestão interna. Caso eventualmente ela venha a ser alocada dentro de alguma estrutura de governo, eu vejo eventualmente como uma embaixada em algum organismo multilateral, algo que possa ser interpretado como jogá-la para cima, né? E não algo realmente onde ela possa estar aqui fazendo política, até porque já ficou muito claro que a negociação política não é o forte de Dilma Rousseff, né? Agora, Serrão, já que você levantou a questão da Dilma Rousseff, eu devolvo para você e lembro, inclusive, que ao longo da campanha, Lula sempre deixou claro que não teria Dilma numa função do alto escalão. Ele sempre deixou isso muito claro. Mas você vislumbra alguma posição importante para ela, ainda que não seja nesse primeiro escalão? Pois é, aí vem uma questão que é um dilema até para o PT. O PT o tempo todo falou que Dilma Rousseff foi vítima de um golpe da direita que a tirou do poder. Ok, então agora o PT tomou o poder de volta. E a Dilma, vamos lembrar um detalhe importante? A Dilma foi eleita presidenta, como ela gosta que chame, e foi reeleita. Você acredita? Ela foi reeleita. Nem o Bolsonaro conseguiu ser reeleito, a Dilma conseguiu ser reeleita. Então a Dilma tem algum papel político. Vamos lá, vamos considerar isso? O PT deveria levar isso em conta. E agora, não vem nada para Dilma? Olha, eu acho uma injustiça tremenda com a ex-presidente ou presidenta Dilma Rousseff, porque ela é um quadro do PT. Lógico que o PT nunca gostou muito dela, né? Porque originalmente a Dilma vinha do PDT lá atrás de Leonel Brizola. Mas a Dilma, como neopetista, ela foi reeleita presidente da República. Então ela merecia algum prêmio de consolação. E ela foi tirada do poder pelo golpe, né? Foi um golpe. Porque ela não teve habilidade política nenhuma para negociar com o Congresso e tomou paulada. É sempre assim com quem não sabe fazer política. Então eu defendo aqui humildemente que o PT tem que arrumar alguma coisa importante para a Dilma. Agora, se colocarem a Dilma na presidência da Petrobras, aí acho que o mundo vem abaixo, hein? Agora, Marco, quero tratar com você, você vai gostar de comentar esse assunto agora que eu vou levantar. Tem sido muito cobrado o governo eleito em relação à participação das mulheres nesse primeiro escalão, nesses ministérios, né? Vamos lá, então, a quem já foi anunciada. Desde o primeiro anúncio, com 5 ministros, e agora com esses 16 novos ministros. Nós temos aqui no Ministério de Igualdade Racial, Aniele Franco, jornalista, irmã de Marielle Franco, assassinada. Nízia Trindade, socióloga, presidente da Fiocruz, que vai sim ocupar, agora houve a confirmação, o Ministério da Saúde, um ministério muito importante, muito estratégico. Temos ainda a Luciana Santos, engenheira, presidente também de partido, que vai ocupar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Temos Esther Deck, professora no Ministério de Gestão e Inovação. Temos Cida Gonçalves, publicitária no Ministério de Igualdade de Gênero no Ministério das Mulheres. E, finalmente, nesses anúncios que já foram feitos, Margarete Menezes, cantora, todo mundo sabe quem que é, no Ministério da Cultura. 6 mulheres até agora. De novo, né? A gente entra nessa mentalidade fracassada, né? Tanto faz se é homem, mulher, a cor da pessoa, a origem étnica dela. Quer dizer, isso daí para mim é uma profusão de bobagens. E quando você vê, por exemplo, algumas figurinhas, né? Você vê, por exemplo, Luciana Santos, parece que ela foi condenada por improbidade, inelegível por 6 anos na condenação dela. Aí você olha, você começa a falar, poxa vida, então o fato dela ser mulher é mais importante do que o desempenho profissional, o desempenho político da pessoa. Vira uma espécie de teatrinho infame, patético. Agora, o que eu gosto, Lívia, e daí, isso eu adoro.
a autofagia identitária da esquerda. Como eles se devoram com esse assunto totalmente irrelevante. Como eles envidam energia, envidam tempo em sinalizar a virtude. Então vamos compor gabinetes de acordo com o quê? De acordo com o percentual de homens, mulheres. A gente vai fazer agora o quê? Índios. Vamos colocar os índios então. Tem que ter um índio. Tem que ter um índio, tem que ter negro. Você começa a trabalhar características sobre as quais as pessoas não têm controle, ao invés de olhar para aquelas que as pessoas têm controle. O mérito dela, o desempenho profissional dela, o histórico dela, se ela defende valores, se ela defende princípios bons, princípios corretos. E no fundo, é tudo uma cartilha de sinalização de virtude hipócrita, e que a imprensa hoje adora aplaudir. A imprensa nacional e internacional adora ostentar esse tipo de sinalização de virtude como se fosse algo relevante. É totalmente irrelevante, e eu gosto quando eles começam a brigar por conta disso, porque no fundo eles dão as pastas mais inexpressivas para a galera identitária, né? E fica lá com o seu discursinho, e a gente cuida da grana aqui. Quem é do PT vai cuidar da grana, vai cuidar do recurso para conseguir eleger prefeito, vereador e trabalhar para outras eleições colocando só gente do PT. Eu não falei o partido, inclusive, eu citei que a Luciana é presidente de partido, além de vice-governadora de Pernambuco, é do PCdoB, só para deixar claro aqui para a nossa audiência. Agora, Vilela, quero tratar com você 2 nomes um pouco mais técnicos em relação aos outros que já foram anunciados e da sua área, inclusive, além da do Marco também, para você explicar um pouquinho para a gente ou falar quais são suas impressões. A gente teve a indicação para a AGU, a Advocacia Geral da União, o advogado Jorge Messias, e para a CGU, a Controladoria Geral da União, o advogado Vinícius Carvalho. Olha, com relação ao Jorge Messias, ele é uma pessoa muito ligada ao Partido dos Trabalhadores. E eu vejo que a função do advogado-geral da União, ela é uma função de extrema confiança, de absoluta confiança do chefe do Executivo. Existem alguns cargos que são passíveis de uma negociação política dentro do parlamento, negociação política com relação a forças políticas que venham a apoiar o governo. Agora, existem cargos que são de confiança pessoal do presidente da República. Então, eu vejo que esse é um quadro da Procuradoria e que goza da confiança do presidente. Espero que tenha um sucesso nessa missão. Com relação ao Vinícius Carvalho, ele também é uma pessoa bastante experiente, ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor de Direito Comercial, já foi conselheiro do CAD, tem uma atuação já tanto na docência quanto na vida pública já de bastante tempo. Eu tenho certeza que é um profissional muito técnico, muito qualificado, que para além, é evidente, para além das suas posições políticas, mas certamente irá desempenhar um trabalho muito técnico à frente da CGU e tenho certeza que vai ter muito sucesso na condução da pasta. O que você está sorrindo, Marco? Eu? É. O Messias é o que estava lá envolvido na nomeação do Lula como ministro-chefe da Casa Civil quando explodiu a questão do Petrolão e a investigação estava em cima do Lula já. Mas eu não consigo, eu entendo até o Cristiano torcendo por um Brasil mais o que, Cristiano? Menos corrupto, menos... Só que, de novo, né? Você está olhando para um time de especialistas em promover a corrupção. Essa é a especialização do PT. O PT tem um histórico, está no DNA do petista. O histórico do PT é esse. Você pega toda a cúpula partidária do PT, é isso. Secretário, tesoureiro, vice-presidente, presidente, todo mundo foi preso. E não é todo mundo que foi preso injustamente, não dá para acreditar nessa anedota. De novo, eu concordo até com o Cristiano em alguns pontos. Podemos criticar pontualmente alguns excessos da Lava Jato. Agora, vir com um papo de que a Lava Jato inteira deve ser descredibilizada, isso daí é inaceitável. É uma piada. E outra, de novo, basta a gente olhar para a história para ver que não se resume só ao Petrolão. Fundos de pensão postales, os funcionários dos Correios, até hoje e por mais 10 anos ainda vão pagar o rombo do Postales. É um tapa na cara.
Então prepara o bolso aí que vocês vão pagar toda a conta também. Todo mundo aqui vai pagar a conta. Agora um detalhe muito importante. Depois o Vilela fala que ele ia dizer alguma coisa. Muito importante, muito importante. Quando você nomeia alguém para a Controladoria Geral da União, esse é um cargo de extrema importância. É o cargo que vai verificar se o governo está fazendo tudo certinho. Eu, se fosse o presidente Lula, eu nomearia para esse cargo o Tom Cruise, que ele é quem trabalha no Missão Impossível. Né? Governo do PT, Controlador Geral da União, pô, esse cara tem que ser uma fera. Então, boa sorte para esse indicado. Na Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Ali é um cargo de extrema importância estratégica. Por quê? Nós aprendemos aí ao longo dos anos que a AGU tem sido um dos órgãos mais poderosos da nossa burocracia. Por que eu digo isso? Nós tivemos um AGU indicado para o Supremo Tribunal Federal. Lembram dele? Gilmar Mendes. Tivemos depois um outro AGU indicado para o Supremo Tribunal Federal. Lembram dele? José Dias Toffoli. Outro AGU indicado para o Supremo Tribunal Federal. André Mendonça. Então, olha aí, Jorge, camarada Jorge, seu Jorge, meu xará. Olha que está indo por um bom caminho, hein? Para acabar no Supremo, é fácil. Porque a AGU vai ter um papel muito importante nesse governo. É um governo que está desenhando aí um modelo importante de utilização da máquina do Estado para alguma atuação mais pesada, mais repressiva. E aí o AGU vai ter um papel pesado nisso aí, junto com a turma do Ministério da Justiça. O jogo é esse. Lívia, eu gostaria de fazer um comentário que eu vejo que é importante a gente separar duas questões. Um aspecto político e o aspecto político partidário, a ele cabe toda a diferença ideológica que existe entre posições, a discussão acerca da melhor qualidade ou da menor qualidade em relação a um lado ou outro. Agora, existem nomes que são técnicos, então você tem, na questão da Fazenda, por exemplo, você tem Bernardo Api como secretário, que já foi anunciado, você tem o Barbosa Pinto, Marcos Barbosa Pinto, que foi anunciado agora como secretário. São nomes absolutamente técnicos, absolutamente conhecidos do mercado e que merecem a nosso respeito pelo trabalho técnico que vão desenvolver nessa pasta. Da mesma forma, esses dois nomes, do ponto de vista jurídico, o AGU, ele é um nome de confiança. Eu vou ficar surpreso se, eventualmente, um advogado do Bolsonaro assumir como o advogado-geral do governo Lula. Quer dizer, algum amigo do Moro, por exemplo. Um amigo do Moro, exatamente. O advogado, ele tem que ser a pessoa de confiança. E por ser a pessoa de confiança, tão costumeiramente você tem o AGU sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma que o papel do corregedor, Vinícius Carvalho, é uma pessoa já com larga experiência, professor do Lago São Francisco, já tem um currículo internacional muito grande, foi do CAD há muito tempo. Então, são pessoas que vêm para colaborar dentro de um aspecto técnico e que poderiam fazer parte de governos de direita ou de esquerda. Eu vejo que essas pessoas, elas merecem a nossa credibilidade e eu espero certamente que, seja num governo de esquerda, num governo de direita, essas pessoas possam fazer o país avançar dentro das suas áreas. Mas eu não dou minha credibilidade assim a valor de face para qualquer indivíduo só porque ele tem um currículo bonito. Outra coisa... Eu conheço eles. Tá cheio, a maioria deles eu conheço. Tá cheio de ministro que é professor da Sanfran, né? Rasga a Constituição, reinterpreta a Constituição freestyle. Não tem hermenêutica mais, acabou a hermenêutica, estudo da interpretação. O cara pega a regra constitucional, rasga no meio, dá tchauzinho para você, sorri, faz piada com isso ainda. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o discurso tecnocrata, né? De novo, a importância não está no currículo da pessoa. Tem muito cara com formação sólida que quebra empresa. A gente vê isso no mundo inteiro. O cara pode ter pós-doutorado, livre docência, onde for. Harvard, Yale, tanto faz. Agora, para quebrar o país, você só pega o discurso que está sendo reproduzido, não importa se é o Bernardo Api no Ministério da Economia. O discurso promovido pelo Haddad, abençoado pelo Lula, é discurso de vamos virar Venezuela em 6 meses. Esse é o discurso. Aí você fala, eu coloco meia dúzia de tecnocrata ali com um currículo bonito para enganar trouxa. Essa é a impressão que passa para mim. Não é vamos confiar no trabalho deles, que eles farão um ótimo trabalho. Não.
O discurso tá todo mundo aí. Os liberaizinhos que achavam que votar no Lula ele ia ser pragmático, estão morrendo de medo agora. E não tem nem vergonha na cara de falar isso. Serrão? Um adendo também importante nessa questão aí. Não vamos entrar na questão da qualidade das escolhas, mas na estratégia e tática das escolhas. O presidente Lula, nesse primeiro momento, está deixando bem claro que ele está dando liberdade para esses ministros muito próximos a ele de escolherem gente que tenha domínio da máquina pública. Ele está colocando ali na burocracia próxima dos ministérios aqueles que vão ter certeza de que vão operar a máquina. A escalação do Ministério da Justiça obedece rigorosamente a esse critério. E Fernando Haddad está até surpreendendo muita gente, tá? Porque ele está indicando gente ali também que sabe operar a máquina. A questão não é se as pessoas são ou serão competentes. A questão é, aquelas pessoas que estão ali são novas, têm disposição e sabem operar a máquina. O Lula não quer correr o risco de gente neófita ali, nesse primeiro momento, que não entenda o que tem que ser feito. Ele sabe o que tem que ser feito. O que ele não disse para a gente até agora, isso é que é o mais importante, e todo mundo espera dele qual será a política econômica de Lula. Qual? Ele não apresentou programa de governo, não definiu a política econômica. Então, essa é a grande interrogação. Agora, ele é o próximo presidente, ele tem o direito a esse benefício da dúvida. E a oposição também tem o direito já de reclamar previamente e de lembrar do passado do PT, que na economia, pelo menos na era Dilma, foi muito péssimo na condução. E Serrão, só um ponto, nessa linha que o Serrão falou, juntar o passado com o discurso do presente sobre o futuro. É isso que a gente está fazendo aqui. A solução, ou melhor, a proposta que está sendo sinalizada pelos petistas é tenebrosa. É isso que a gente está falando. Não está mudando o rumo, não mudou o discurso. O discurso agressivou, o discurso piorou, inclusive. É de reestatizar a Eletrobras, é de mexer no preço do combustível. Essa é a proposta deles. Isso é a receita do fracasso, eles deixam bem claro isso. Agora, 5h27, já que Serrão e Marco já entraram nessa seara da política econômica que vai ser adotada no novo governo, Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, fez novos anúncios nesta quinta-feira de cargos importantes dentro da equipe econômica. Na Secretaria de Reformas Econômicas, por exemplo, ele colocou Marcos Barbosa Pinto. Como secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. Como secretário de Política Econômica, Guilherme Mello. E como secretário ou coordenador da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Serrão, devolvo para você, já que foi você que levantou esse assunto. Sim. Quais são suas impressões em relação a esses nomes? E até faça um puxadinho em relação a novos anúncios que foram feitos por Aloysio Mercadante para compor também departamentos importantes no BNDES. Trouxe nomes também como Nelson Barbosa, trouxe nomes também como Tereza Campelo e outros nomes um pouco mais técnicos, mais liberais. Como você está vendo essa reestruturação ou estruturação da equipe econômica? Não vou adjetivá-los, eu vou dizer que eles entendem da máquina. Essa é a jogada. Porque a impressão que eu tenho é que o governo Lula vai utilizar todo um aparato que foi deixado pela equipe de Paulo Guedes. Quem ontem ouviu o programa Pingos nos Is, quem ouviu, quem não ouviu, ouça novamente, porque ali o Alfredo Saxida fez ali uma definição, uma explicação sobre tudo que Bolsonaro realizou de correto na área econômica, o Adolfo Saxida. E essa questão, isso aí ficou até uma dúvida, até o Coronel Telhada levantou a dúvida, mas como? Vocês fizeram tudo isso, isso não foi divulgado? Pois é, foi mal divulgado. E o que o PT vai fazer agora? O PT vai surfar nessa estrutura que está pronta, que foi feita, e vai dizer na narrativa dele, na propaganda dele, que tudo aquilo que foi feito é uma porcaria. Só que vai falar que foi uma porcaria, mas vai usar tudo aquilo como estrutura que já ficou pronta. Então, esses que estão vindo agora são
é gente técnica, gente que domina a burocracia. E o primeiro ano, o desafio desse primeiro ano é segurar a onda, evitar um efeito de uma crise econômica que possa vir por aqui e segurar, porque já teve aí, o parlamento já deu cheque em branco, está tudo fácil para começar o primeiro ano de governo com a PEC da transação, que foi muito bem transacionada pelo presidente Lula nos bastidores, para ter uma votação espetacular no Congresso que nos deixa. E o Congresso atual que ignorou a voz das urnas e o Congresso que vem por aí para aprovar essa aberração. Então a equipe econômica está com tudo em cima para começar pelo menos aí um ano de moleza na área econômica. O que vem depois, repito, ninguém sabe, porque até agora Lula não apresentou o que vai fazer. Agora, 5h30 da tarde, você está acompanhando o 3 em 1, analisando os anúncios do novo governo feitos nesta quinta-feira, novos ministros que vão compor o governo Lula a partir do ano que vem. Já são 21 nomes que foram anunciados, 5 anteriormente, 16 nesta quinta-feira. Para a gente quase que já ir caminhando para o fim dessa discussão a respeito desses ministros, desses futuros ministros, Vilela, eu vou até pegar um pedacinho da fala que o Serrão fez no começo do programa, em que ele fez uma comparação, trouxe, o histórico de pessoas que ocuparam o cargo da Advocacia Geral da União, de advogados gerais da União e que foram depois para o Supremo Tribunal Federal. O último exemplo, Serrão, que você citou, foi justamente de André Mendonça, que foi o último ministro a entrar na Corte Superior, na Suprema Corte. Não sei se foi o que o Serrão quis dizer, mas quero te ouvir a respeito disso. Será que há nos bastidores alguma possibilidade de o futuro AGU, Jorge Messias, ocupar esse cargo? Como ficaria Flávio Dino? Porque já circula nos bastidores a possibilidade de Flávio Dino ser o futuro ministro, um dos futuros ministros da Suprema Corte. Lembrando que Lewandowski e Rosa Weber se aposentam agora em 2023. Pô, se o Messias já foi presidente da República, por que o Messias não pode ser da AGU? Pô, é o Serrão que está falando. É outro Messias. Outro Messias, tem um monte de Messias. Estamos na época do Messias. Vai, Vilela. Olha, eu vejo 2 pontos importantes da gente destacar nessa questão. Acho que um deles é que, de fato, o AGU, ele é uma pessoa que goza da confiança do presidente da República e que, caso ele demonstre um bom trabalho à frente da pasta, resolvendo problemas, porque, no fundo, o advogado ele é um resolvedor de problemas. Então, o AGU, ele tem essa função de fazer com que se coloque, de auxiliar o presidente da República para que se coloque em prática aquilo que o presidente da República deseja fazer em relação ao país. Caso ele consiga realmente apresentar um bom trabalho, eu vejo que ele se fortalece de fato para essa posição no Supremo. E aí um segundo aspecto que eu acho importante, vou fazer um paralelo a esse assunto, a um paralelo da questão da Procuradoria-Geral e de outros cargos que são escolhidos por lista tríplice. E eu, nesse ponto, sempre defendi muito a posição que o presidente Bolsonaro colocou de uma forma muito enfática ao longo do seu governo, que é o quê? Você não pode querer submeter o presidente da República à escolha dentro de um rol pequeno, até porque determinadas escolhas são atribuição do presidente da República. O presidente da República tem que ter liberdade para fazer as escolhas que ele ache que são as mais adequadas para o país. E aí, naturalmente, ele vai escolher, seja para a Procuradoria, seja para diversos cargos, como também para fazer uma indicação como ministro do Supremo, pessoas que ele confie e que ele entende que estejam à altura para esse cargo. Então, eu vejo que o que é prerrogativa do Executivo, essa prerrogativa tem que ser dada, evidentemente com o Legislativo, no caso do Supremo, fazendo o seu papel, que é o de apreciar efetivamente o nome e não ficar apenas batendo palma, né? Bom, daqui a pouco, às 6 horas, começa o programa Os Pingos nos Is. Daniel Caniato vai contar agora pra gente quais serão os principais destaques da edição de hoje. Oi, Caniato, boa tarde. O que você conta pra nós? E aí, Lívia, tudo bem com você? Tudo Grande jóia. Abraço para todos os amigos aí do programa 3 em 1. Pois é, daqui a pouco muita notícia, informação e os debates que as pessoas gostam de acompanhar aqui em Os Pingos nos Is. Obviamente, a gente vai tratar, assim como vocês, do anúncio dos nomes dos ministros do governo de Lula. Pois é, até Geraldo Alckmin será ministro, hein? Além disso, tem a nova escolha de Flávio Dino para chefiar a Polícia Rodoviária Federal.
E ao que tudo indica, parece que ele é um entusiasta de Fidel Castro. Calma, que daqui a pouco a gente vai explicar. E também tem André Siciliano. Ele deve ir para a Secretaria da Presidência da República. É importante lembrar que ele tem sido investigado no COAF por movimentações financeiras suspeitas. Bem, tudo isso e muito mais, sempre com as análises dos comentaristas aqui do programa, José Maria Trindade, Paulo Figueiredo e também o Coronel Telhada. Daqui a pouco, inclusive, mais cedo para o YouTube, a partir das 5h40. Claro que eu conto com todos vocês. Lívia, um beijo, um abraço, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Bom programa logo mais, Caniato. Para a gente fechar, então, esse assunto do ministério, do futuro ministério de Luiz Inácio Lula da Silva, eu vou fechar agora com o Marco Antônio Costa. Marco, a gente tem ainda 16 ministérios para serem anunciados, se realmente forem 37, como vem sendo aventado nas últimas semanas. E se fala nos bastidores que é preciso encontrar caminhos para abrigar os dois relatores da PEC da transição. Quem foi relator na Câmara dos Deputados, que foi o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, e também o relator no Senado, que foi o senador Alexandre Silveira, nesse caso do PSD de Minas Gerais. Seriam bons nomes para outros ministérios? E se sim, para que ministérios você diria? Há quem diga, isso são especulações, que os dois poderiam ser um deles, um futuro ministro de Minas e Energia. Olha, é difícil saber, viu, Lívia? A impressão que passa é a seguinte: o PT já colocou os seus companheiros, né, a companheirada, os camaradas, nos ministérios-chave, né? Ministério de Desenvolvimento Social ou de Assistência Social, Ministério da Economia. Eles já foram montando o quadro, colocando os protagonistas aí da alta cúpula partidária do PT para, como disse o Cristiano, né? Ministro tem que ser de confiança, tem que ter o elo com o presidente da República. Então, eles já agiram pegando as maiores fatias e distribuindo para o pessoal do PT, de alta confiança do PT e do Lula. Agora vai virar uma espécie de jogo de interesse que vai ser objeto de negociação. E, de novo, eu volto nesse ponto, tem que relembrar o tempo todo isso daí. Não é interesse em prol de uma máquina mais eficiente e mais enxuta. O PT e o cara de esquerda não tem preocupação com a eficiência da máquina. A preocupação dele é aumentar o tamanho da máquina, colocar o máximo de pessoas dentro da máquina para fazer política, para trabalhar com mais burocracia, para que você dependa da burocracia estatal. É aquela velha história de você inchar a máquina pública. Pode ter certeza, o Bolsonaro não abriu concurso para servidor público no âmbito federal durante esses últimos 4 anos, na medida que vinha sendo aberto na época do Lula e da Dilma. Isso vai voltar, vai explodir de novo. E isso custa muito para o pagador de imposto. Então, a lógica do esquerdista não é pensar em tornar a máquina mais eficiente. É como que eu posso articular com o Congresso Nacional um apoio e dar cargo, dar dinheiro para eles. Mas vai sair do meu bolso? Não vai sair do meu bolso, não vai sair do bolso do Serrão, vai sair do bolso de todo mundo. E dinheiro de todo mundo é dinheiro de ninguém. Então eles tratam com esse descaso o dinheiro do povo, que é o que financia os carguinhos que vão ser distribuídos aí nos 37 ministérios, talvez possa aumentar para 40, não dá para saber. E dane-se, responsabilidade fiscal. Ele já pegou o checão, veio um checão do Supremo, né, que o Auxílio Brasil saiu do teto, agora veio um checão da PEC. Olha que coisa maravilhosa, que belo começo de responsabilidade fiscal. A PEC meteu o FGTS também, que é do FGTS, do PIS/PASEP, que é um dinheiro parado lá que vai poder usar. Vai roubar o povo. Agora, eles estão com carta branca para roubar o povo. E tem petista aplaudindo isso. Assim, tem que tirar o chapéu. A lavagem cerebral dos caras é altamente eficiente. O cara fala que vai te roubar, consegue passar uma PEC que vai te roubar e a galera está aplaudindo. Esse é o Brasil que a gente vive hoje. Mas o parlamento aprovou. Tudo feito dentro da lei. Isso que é bonito, hein?